Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? No bloco anterior, começamos a discutir um pouco da acentuação gráfica da língua portuguesa, agora com vistas a estudar as novas regras da língua portuguesa, o novo acordo. Estudamos uma parte, estudamos o novo acordo, nas partes em que ele alterou aquilo que dizia respeito aos ditongos abertos e também aos hiatos. Mas nós vamos continuar a estudar um pouco mais sobre a acentuação gráfica do português e observar o que o novo acordo alterou. Vejamos a tela. Olha só o que eu coloquei para você. Coloquei aqui, ó. Queda do acento nas palavras terminadas em ou. Na verdade, meus amigos, é o seguinte. Todas aquelas palavras que possuíam um redobro de vogais, ou seja, palavras como abençoo, deem, vou, vem, são palavras que apresentam um redobro de vogais para serem formadas. Todas essas palavras perderam os seus acentos. Elas eram acentuadas, pessoal, na primeira vogal. Eram palavras paroxítonas, mas perderam os seus respectivos acentos. Havia até um mnemônico de quais eram os verbos que possuíam vogais redobradas, né? Que são os verbos crer, dar, crer, dar, ler e ver. Não é verdade? São esses aqui os verbos que apresentam um redobro de vogais quando estão na terceira pessoa. Não é verdade? No caso, se eu pego um verbo como crer, eu tenho a correlação crer no singular, creem no plural. Se eu pego um verbo como dar, dê no singular, deem no plural. Se eu pego deem no plural. Se eu pego um verbo como ler, lê, ele lê no singular, eles leem no plural. E se eu pego um verbo como ver, ele vê no singular, eles veem no plural. Cabe salientar que as formas verbais, quando estão no singular, elas continuam recebendo o acento. Por quê, meus amigos? Porque aqui, ó, cre é um monossílabo tônico terminado em e. De é um monossílabo tônico terminado em e. Lê, monossílabo tônico terminado em e. E vê, monossílabo tônico terminado em i. Só houve a perda dos acentos nas formas plurais. E houve a perda do acento em razão do redobro das vogais. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Olha só, vejamos comigo. Queda no acento diferencial de algumas palavras. Você sabe que na língua portuguesa havia algumas palavras que eram acentuadas com a finalidade de serem diferenciadas, não é verdade? Olha só o que eu tinha, por exemplo, para e para. Se eu pegasse essas duas palavras, para e para, o para com acento era um verbo. O para sem acento, uma preposição da língua portuguesa. Todavia, este acento diferencial, ele foi retirado. Pelo e pelo. O primeiro pelo com acento é um substantivo da língua portuguesa. É um substantivo da língua portuguesa. Já o pelo sem acento é uma fusão do português, né? Preposição por mais o artigo o. Este acento aqui foi retirado da palavra. Pela e pela. O pela sem acento era uma fusão do português, né? Preposição por mais o artigo a. Enquanto que pela é um verbo. Do verbo pelar, que significa tirar os pelos, né? Então aqui eu tenho a perda deste acento diferencial. Polo e polo. Pessoal, sem acento, um substantivo da língua portuguesa. Com acento, uma preposição arcaica. Arcaica. Beleza? Aqui, perda do acento. Pera e pera, se você for observar comigo, por gentileza, em pera e pera, eu tenho o pera com acento sendo um substantivo.
substantivo, a fruta. E o pera, sem acento, também é uma preposição arcaica. O que é isso de preposição arcaica, professor? São preposições que não são mais usadas no português. Então, este acento foi retirado. Cabe até comentar, pessoal, que houve a queda dos acentos diferenciais dessas palavras, mesmo com preposições arcaicas. Por quê? Porque se você se lembrar o que eu comentei com você no primeiro bloco de aulas, eu comentei com você que o novo acordo da língua portuguesa ele é antigo. Ele foi criado em 1974, ou seja, ele é bastante velho, meus amigos. E por isso que se trata ainda de preposições que são arcaicas, mas preposições que aparecem em obras literárias muito antigas, escritas em português. E por isso que ainda foram levadas em consideração. Vamos à tela de novo. Olha só, eu tenho exceções. Palavras que têm o acento diferencial, mas que os acentos foram mantidos. Olha só quais são. Pode e pôde, vem e vem, tem e tem, por e por. Qual que é a diferença entre uma e outra? Olha só, quando eu pego pode e pôde. O verbo pode, meus amigos, é um verbo no presente do indicativo. Enquanto que o verbo pôde é um verbo no pretérito. E por isso a necessidade de manutenção do acento, pois são duas palavras que se diferenciam em virtude do acento gráfico, pois ambos são verbos e que só podem ser diferenciados pela presença do acento. Vem e vem. O vem sem acento é a terceira pessoa do singular. O vem com acento é a terceira pessoa do plural. Cabe relembrar, pessoal, que esse verbo vem que está aqui, ele é derivado do verbo vir, tudo bem? Não é o verbo ver que está aqui em cima, tá? Não é o verbo ver. Tem e tem. Tem sem acento, terceira pessoa do singular, enquanto que tem com acento, terceira pessoa do plural. Cabe relembrar também que esses acentos diferenciais, eles são mantidos em formas verbais derivadas dos verbos ter e vir, tudo bem? Se eu pego, por exemplo, para você, a forma verbal mantém, com acento agudo, e mantém, com acento circunflexo. Se eu pego para você o par intervém, com acento agudo, ou então intervém, com acento circunflexo. Qual que é a diferença entre eles? Aqui eu mantenho o acento diferencial. Mantém, terceira pessoa do singular, com acento agudo, com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Intervém com acento agudo, terceira pessoa do singular. Intervém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Aí você pode me questionar, professor, mas por que motivo, quando eu pego vem e vem, um é com acento e outro não, mas em intervém e intervém, ambos são acentuados, com a diferença entre ser agudo e circunflexo? Por que quando eu pego o verbo tem e tem, um é com acento e outro sem? Enquanto que quando eu pego mantém e mantém, os dois são acentuados, só que um com agudo, outro com circunflexo. Por um motivo simples. Se eu pego para você o verbo vem e o verbo tem, meus amigos, originalmente eles não deveriam ser acentuados. Por quê? São monossílabos tônicos que não são terminados nem em A, nem E, nem O. Ou seja, monossílabos tônicos, eu só acentuo aqueles que terminam em A, E e O. Logo, vem e tem, a rigor não seriam acentuados. Eles ganham o acento justamente para se diferenciar, ou seja, o acento deles não advém da regra dos monossílabos, mas advém da regra dos acentos diferenciais. Agora, quando eu pego uma palavra como mantém, meus amigos, por que mantém tem um acento? Porque mantém não é uma palavra monossilábica. O acento de mantém se dá em virtude de quê? Mantém é uma palavra oxítona terminada em, assim como além, assim como armazém. Essas palavras oxítonas terminadas em, elas são acentuadas, como mantém e intervém. Ou seja, elas são, por regra, acentuadas. Só que eu mudo o tipo de acento para diferenciar entre singular e plural. Conseguiram me entender? Ou seja, por esse motivo que nas formas monossilábicas, um com acento,
outro sem acento. Nas formas dissilábicas, trissilábicas, aí nestas formas eu já tenho a necessidade de ter acentos tanto agudos quanto circunflexos. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Também vale a pena falar que o acento diferencial foi mantido na palavra por, tá certo? Em que o por sem acento é uma preposição da língua portuguesa, enquanto que o por com acento é um verbo do português. Tudo bem? Então eu coloquei aqui para você quais são as exceções, ou seja, os casos em que os acentos diferenciais foram mantidos, tá certo? Os casos de cima, para, pelo, pela e pela, polo e polo, polo e polo, pera e pera, nesses casos o acento foi retirado. Agora aqui em pode, pôde, vem, os acentos foram mantidos. Também vale a pena relembrar a você que existe um caso facultativo, um caso em que o acento diferencial foi colocado como facultativo, que é na palavra forma, beleza? Pessoal, lembrando que essa palavra forma, ela vem justamente a palavra forma de molde, forma do bolo, tá certo? Não é, por exemplo, a palavra forma. Você não vai escrever, por exemplo, ela está em boa forma e vai colocar forma com acento circunflexo. Até porque o som desse O é um som aberto, forma, não é verdade? É para a palavra forma, tudo bem? Forma de formato, tudo bem? Ou seja, forma de molde, legal? Então tem que ter claro que é para este caso que o acento diferencial é considerado facultativo. Apesar de ainda não haver questões de provas elaboradas acerca do novo acordo ortográfico, este novo curso que eu elaborei para vocês, ele conta com exercícios a fim de melhorar a tua aprendizagem e a tua preparação acerca do assunto. E agora nos exercícios que nós vamos trabalhar. Vamos à tela. Olha só o que eu coloquei para você. Identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no novo acordo ortográfico. Olha só o que ele colocou, gente. Letra A. Aguentar, tranquilidade, delinquente, arguir, averiguemos. O que eu tenho aqui nessas palavras, gente? Em todas essas circunstâncias, eu tenho esta formação de palavras em que o U e o E, ou o U e o I, são pronunciados. Aguentar e não aguentar, tranquilidade e não tranquilidade, delinquente e não delinquente, arguir e não arguir, e averiguemos e não averiguemos. O que acontece aqui, pessoal? São todas palavras que originalmente possuíam o trema, só que o trema foi retirado. E perceba que todas estão sem o trema. Ele quer que você encontre uma alternativa cujo vocábulo não atende ao previsto novo acordo da língua portuguesa. Essa daqui está certa, não é a alternativa que eu quero. Olha a próxima. 50, aguemos, linguística, equestre e eloquentemente. Em todas essas palavras, olha só, o mesmo procedimento. 50, aguemos, linguística, equestre, eloquente. Todas são palavras que, antes do novo acordo, possuíam hífen. Perdão, possuíam hífen não. Possuíam trema, só que o trema foi retirado. Então essa daqui, correta. Tudo bem? Olha a próxima. Apaziguei, frequência, arguição, delinquência, sequestro. Em todas elas, olha aqui, ó. O E, o I, o E e o E. Ou seja, são palavras que a pronúncia tanto do U quanto do E, só que hoje o trema não existe mais, então está tudo certo. Olha a próxima. Averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça, quinquênio. Em todas elas, eu tenho a pronúncia do U e do E, ou do U e do I, mas estão sem o respectivo trema, então está tudo certo. A alternativa que devemos marcar, portanto, é a letra E. Porque na letra E, olha o que eu tenho, olha só. Sequência, beleza. Redarguimos, pessoal, aqui, ó, redarguimos. Eu não posso ter mais isso aqui, ó, o trema. Ele deve ser retirado. E é aqui que está a palavra incorreta. Lingueta, frequentemente e bilíngue são todas palavras que estão corretas. Ou seja, a palavra que está incorreta é uma palavra que só está incorreta hoje em função do trema que não existe mais na língua portuguesa. Perfeito? Vamos à próxima. Olha só. Assinale a opção
em que figura uma forma verbal grafada, consoante a nova ortografia, erroneamente. Ou seja, eu quero uma palavra que está grafada de maneira inadequada. Vamos observar. Olha só, letra A, verbo ter. Aí tem, detém, contém, mantém, retém. Todas essas formas aqui, perceba, terceira pessoa do singular, sem acento, terceira pessoa do singular, sem acento, terceira pessoa do singular, sem acento, terceira pessoa do singular, perdão, sem acento não, acento agudo, terceira pessoa do singular com acento agudo. Com os acentos circunflexos, olha só, eles têm, eles detêm, eles contêm, eles mantêm e eles retêm. Ou seja, está tudo certo com os respectivos acentos, lembrando que as formas monossilábicas variam em ter ou não o acento, e as formas dissilábicas, trissilábicas, elas variam justamente em ter acento agudo ou circunflexo. Aqui está tudo certo, eu quero a alternativa que apresenta incorreção. Vamos à próxima. Olha só, verbo vir. Vem, advém, convém, intervém, provém. Perceba que todos estão ou sem acento ou com acento agudo, justificando que aqui eu tenho terceira pessoa do singular. Enquanto que embaixo estão todos dotados do acento circunflexo. Então, por isso, terceira pessoa do plural. Foi isso que reza a acentuação gráfica, então está tudo certinho. Eu quero a alternativa que apresente o verbo incorreto. Verbos ler e crer. Olha o que ele coloca. Lê, relê, crê, descrê. Parou. Gente, olha só. Lê, relê, crê, descrê, leem. Lembra qual é a regra dos redobros? Os acentos devem ser retirados. Então aqui já tem um problema, a letra C é a alternativa que eu devo marcar. Olha a próxima. Releem, não deve ter acento pelo redobro. Creem, está certinho sem o acento. E descreem, se é um redobro, não pode ter esse acento. Então, aqui nesta minha sentença, lê está certo, relê está certo, crê está certo, descrê está certo. O problema está em releem e descreem. Verbos dar e ver. Meus amigos, olha só. De, desde, ver, rever, prover. Até aqui tudo certo, porque são todas ou monossilábicas ou então oxítonas terminadas em E. Tudo certo. Deem, sem acento, perfeito. Desdeem, sem acento, está correto. Veem, sem acento, está correto. Reveem, sem acento, está correto. Então está tudo correto. E a próxima? Verbos derivados do verbo ter. Olha só. Abstém, atém, obtém, entretém. Essas daqui são formas que estão na terceira pessoa do singular, enquanto que todas essas aqui na frente são formas verbais que estão na terceira pessoa do plural. Então, tudo separadinho, tudo organizadinho. A alternativa que você deveria marcar a letra C, pois apresenta vocábulos com acentos indevidos. Vamos à próxima tela. Olha só o que ele fala. Identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o acordo ortográfico, recebeu indevidamente o acento gráfico. Ou seja, ele quer que você apresente uma alternativa em que eu tenho uma palavra que foi acentuada e essa acentuação ela está indevida. Tudo bem? Indevida. Olha só, chapéu, réu e véu. Nessas daqui todas, olha o que eu tenho. Ditongos abertos, el, em posição oxítona. Tudo certinho. Olha a próxima. Chapéu, ilhéu, era para ser ilhéus, tá? Ilhéus, incréu. Pessoal, em todas elas, ditongo aberto, el, devidamente acentuado. Perfeito. Olha a próxima. Anéis, fiéis e réis. É o ditongo aberto ei, todos eles em posição oxítona. Então, tudo certinho, tudo bem? Olha a próxima. Mói, herói e joia. Mói, ditongo aberto o em posição oxítona devidamente acentuada. Herói, ditongo aberto o em posição oxítona devidamente acentuada. O problema está em joia, porque ao separar joia, veja só, jói, a. É o ditongo aberto oi? É, só que em posição paroxítona. Este acento foi retirado pelo novo acordo da língua portuguesa. Portanto, a letra D é a alternativa que se deve marcar. Tudo bem? Já na próxima,
Eu tenho anzóis, faróis e lençóis, ditongo aberto OI em posição oxítona, ditongo aberto OI em posição oxítona e ditongo aberto OI em posição oxítona, tudo perfeito. Então, meu único problema é a palavra jóia, ele queria uma palavra que está escrita incorretamente, portanto, nos sobrou a opção letra D de dado. Vamos continuar, então. Olha o que ele fala. As sequências abaixo contêm paroxítonas que, segundo determinada regra do acordo ortográfico, não são acentuadas. Deduza qual é essa regra e assinale a alternativa a que ela não se aplica. Gente, que regra é essa do novo acordo que está em jogo? Vejamos comigo. Se eu pego para você uma palavra como assembleia, assembleia, ideia, ideia, ateia, ateia, boleia, boleia. Em todas elas, olha só o que eu tenho. O ditongo aberto ei. E todos esses ditongos abertos ei que aqui estão, eles apresentam-se em posição paroxítona. Eles apresentam-se em posição paroxítona. Por isso que todas elas perderam o acento. Ele quer que você encontre, olha só, primeiro que você deduza a regra. A regra é a regra do ditongo aberto ei, ou então o ditongo aberto oi, desde que em posição paroxítona. Ou seja, já deduzimos a regra. Ele quer saber em qual caso essa regra não se aplica. Olha só o que ele fala na letra C. Apoia, perdeu o acento, corticoide, perdeu o acento, jiboia, perdeu o acento, tipoia, perdeu o acento. Todos pelo mesmo motivo. Ou seja, não é essa a alternativa que eu quero. Olha a letra B. Flavonoide, ditongo aberto O em posição paroxítona. Heróico, ditongo aberto O em posição paroxítona. Reumatoide, ditongo aberto O em posição paroxítona. E prosopopeia, posição paroxítona, beleza, tá tudo certo. Agora veja a letra A. Na letra A que está o problema. Por quê? Na letra A, eu tenho uma palavra como aldeia. Só que esse ditongo aqui é um ditongo fechado, gente. Ditongo fechado. E por que ele é um ditongo fechado? Que negócio é esse, professor? O que é a definição de ditongo aberto? Ditongo aberto é o ditongo ei. O ditongo fechado é o ditongo ei. O ditongo aberto é o ditongo oi. O ditongo fechado é o ditongo oi. O ditongo aberto é o ditongo el. O ditongo fechado é o ditongo eu. O problema da letra A é porque ela apresenta opções de palavras que não apresentam os ditongos abertos. Todas elas são sem acento e todas elas sempre foram sem acento. Todavia, essas palavras não são acentuadas e nunca foram acentuadas porque eram ditongos fechados. E por isso que a regra não se aplica a elas. Veja comigo, continue. Baleia, olha, baleia. Esse ei é ditongo fechado. Lampreia, lampreia, ditongo fechado. E por fim, sereia, sereia, ditongo fechado. Elas não são acentuadas de fato. Não são. Mas vale a pena falar que elas não são e nunca foram acentuadas. Diferente das palavras que aparecem nas letras B, C e D. Porque essas palavras hoje elas não são acentuadas. Todavia, em algum dia, ou seja, até 31 de dezembro de 2008, elas eram acentuadas. Agora, essa letra A, nenhuma delas nunca foi acentuada em nenhum momento da história da língua. E por isso que a alternativa a que não se aplica às regras é a letra A de amor, já belamente marcada. Tudo bem? Vamos dar sequência, então. O uso do acento diferencial, consoante as novas regras, é facultativo nos seguintes casos, exceto em. Meus amigos, olha só o que nós temos aqui nessas nossas opções. Primeiro, quando falamos dos acentos diferenciais, lá, quando estudamos, falamos das palavras forma e da palavra pôde, beleza? Cantamos, pessoal, não tem acento. Amamos, não tem acento. E demos também não tem acento. Ou seja, nenhuma dessas palavras aqui entram na nossa brincadeira dos acentos diferenciais.
Tudo bem? Só que quando eu pego os acentos diferenciais aqui, então letra C, letra D e letra E não são opções válidas para nós, porque nós estamos falando de acentos diferenciais. As palavras das letras C, D e E, elas nem são acentuadas na língua portuguesa. Aí ele fala o seguinte, o uso do acento diferencial, consoante as novas regras, é facultativo, exceto em... Gente, qual é o caso em que eu comentei com você que o acento diferencial é facultativo? Na palavra forma. Na palavra forma, indicando formato, indicando molde, eu te falei que era um caso que era facultativo. Agora, no verbo pôde, meus amigos, no verbo pôde, esse acento diferencial, ele é obrigatório. E por que ele é obrigatório, meus amigos? Até porque esta palavra sem o acento, ela constitui outro verbo no presente do indicativo. E olha o que ele quer de você. O uso do acento diferencial é facultativo nos seguintes casos, exceto em, ou seja, ele quer o caso que não é facultativo. Logo, letra B é a alternativa a ser marcada. Tudo bem? Vamos à próxima, que fala o seguinte. Deveriam ter sido acentuadas as palavras alistadas nas opções. Vamos observar, gente. Eu pego a palavra azaleia. Azaleia. Essa palavra, ela deveria ter sido acentuada? Não, porque azaleia apresenta o ditongo aberto E em posição paroxítona. Olha a próxima. Benzoico. Benzoico. Pessoal, ditongo aberto OI em posição paroxítona. Não deveria ser acentuada. Chapéu. Chapéu. Ditongo aberto EL em posição oxítona. Deve ser acentuada. Coronéis. Ditongo aberto E em posição paroxítona, posição oxítona deve ser acentuado. Herói. Ditongo aberto O em posição oxítona deve ser acentuada. Ilhéus. Ditongo aberto El em posição oxítona deve ser acentuada. E lençóis. Ditongo aberto O em posição oxítona deve ser acentuada. Ele fala assim, ó, deveria ter sido acentuadas as palavras da opção letra C. Nas outras alternativas, as palavras não deveriam ter sido acentuadas, gente. Olha só. Alcaloide, ditongo OI na posição paroxítona. Apneia. Apneia, ditongo aberto E em posição paroxítona. E todas as demais opções seguem o mesmo princípio, tudo bem? Vamos à próxima, que fala o seguinte. Olha só. A ponte é assertiva em que o trema ainda é aceito. Eu comentei com você o seguinte, essas palavras todas apresentavam tremas em suas respectivas opções. Todavia, meus amigos, todas elas perderam o trema, exceto qual? Miller. Por quê? Porque é um termo estrangeiro. E é um termo estrangeiro que possui em sua formação o trema. Ou seja, a palavra Miller e a palavra derivada de Miller, como milleriano, elas todas mantêm o trema. Então a alternativa a ser marcada é a letra B de bola. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Então discutimos a primeira parte do novo acordo da língua portuguesa, que diz respeito à acentuação gráfica. Aliás, falamos sobre o trema, sobre as consoantes que foram inseridas em nosso alfabeto e também falamos acerca da acentuação gráfica e resolvemos algumas questões. Na sequência, trataremos acerca do emprego do hífen. Tudo bem? Continue conosco, não perca o foco. Até mais!